Então agora a gente vai pro main counter, que é o nosso contador geral, ou contador universal da sessão. Tá? Então aqui a gente tem o main counter, que é exatamente nesse quadrado aqui, que a gente tem 002203. Eu vou colocar ele para minutos segundos. Então a gente tem aqui minutos, segundos e milissegundos. E aí, ao lado, a gente vai ter as unidades de contagem. Bar beats, ou seja, barras batidas, e a gente vai esmiuçar isso mais à frente. A gente vai ter minutos, segundos, né, min, secs, minutos, segundos. A gente vai ter timecode, que basicamente é o código de tempo. Ele tem um padrão de horas, minutos, segundos e frames. Frames são quadros. Isso é muito útil quando a gente está lidando com audiovisual. Vão ter configurações de 24 frames, vão ter configurações de 29.97, de 30, por aí vai. E aí, o que isso significa? Se a gente tem 24 frames por segundo, são 24 quadros, ou seja, fotos para dar um segundo de imagem. Tá? Então isso é muito importante quando a gente lida com audiovisual, mas a gente não vai se aprofundar nisso agora. Eu tô só dando aquela passada com o pincel, só para jogar isso no ar e a gente já ter mais uma informação aí em contato, para aos poucos a gente ir se familiarizando. Então, a gente vai reparar que quando a gente muda, ele muda a medida principal na nossa timeline e muda o tipo de medida no nosso main counter. Então aqui está em barras batidas. Se a gente colocar em minutos, ó, barra batidas. Se a gente colocar em minutos, segundos, minutos, segundos, minutos, segundos, minutos, segundos. E se a gente colocar como timecode, a gente tem, ó, timecode, timecode e timecode. Horas, minutos, segundos e frames. Tá? E aí, e se eu quiser colocar aqui em minutos, segundos, mas acompanhar a timeline em várias medidas simultaneamente? A gente, logo ao lado da principal, a gente tem uma janelinha. E se a gente clicar, ele vai nos indicar o que a gente pode adicionar. Então ele a princípio está com a minutes seconds, que é a principal. E aí a gente pode adicionar outras medidas. Então eu posso, por exemplo, querer acompanhar tanto em minutos, segundos como em timecode. Aí a gente já tem, ó, minutos, segundos, timecode. E aí, ó, timecode, foi para timecode. E eu tenho a minutos, segundos, que já estava como a principal. E aí eu posso querer acompanhar isso em duas linhas, ou em vez de ter a timecode, se eu estou lidando com música, bar beat. E aí, o que acontece? Esse bar beat, que é a medida de compassos batidas, né, ou barras batidas, ele vai estar amarrado ao tempo configurado. Então, vai lidar com barras batidas, a gente precisa saber que essas barras batidas elas vão estar amarradas ao tempo da sessão. E esse tempo é o que na sessão? É o BPM, que são batidas por minuto. Ou seja, quantas batidas um minuto vai possuir. Então, aqui, a princípio, ele está em 120, que é o default, mas cada música vai possuir um BPM, uma pulsação, uma velocidade, que vai ser configurada, e se a gente clica duas vezes, ele tem a nossa contagem de tempo. Então, quando a gente fala de BPM, né, do tempo, as barras batidas, elas vão estar amarradas à configuração de tempo na sessão. Quando a gente fala de tempo, de BPM, né, de bar, de beats, a gente precisa se atentar que as medidas que nos serão dadas, né, de barras, beats, ou seja, compassos, elas estarão sempre amarradas à configuração de tempo da sessão. Então, se eu quero utilizar bar beat, né, que é a referência de compassos e batidas, como referência, eu preciso configurar de forma devida. Então, eu preciso saber ou descobrir qual é o BPM da faixa que a gente está lidando. Por default, as plataformas geralmente vêm em 120, e aí eu já havia verificado que o BPM dessa faixa é 100, então já sei, 120 não vai me dar a referência correta. Então, eu vou fazer uma demonstração prática rápido, só para a gente dar mais uma pincelada, e a gente já vai aprender mais uma coisa também. A gente vai abrir um novo canal. Que canal é esse? De clique, que as pessoas geralmente chamam de clique, metrônomo. Eu vou habilitar uma outra janela aqui pra gente, que é a janela de transporte. Então, se é janela, a gente vai em Window, Transporte, que o atalho é Ctrl 1, e a gente vai ver que a gente tem aqui, ó, o símbolo do metrônomo. Em algumas plataformas, basta a gente ativar e o metrônomo ele sai tocando, né? O clique sai tocando junto com a faixa. Sendo que a gente, ao dar play na nossa sessão, a gente vai verificar que isso não ocorre aqui no Pro Tools.
E por que isso não ocorre? Porque, como eu havia dito lá no início, né, do porquê a gente utilizar o Pro Tools, a gente vai entendendo aos poucos a engenharia por debaixo do capô da plataforma. Então, o que a gente precisa para estar tocando um clique aqui para verificar, né, para utilizar como a nossa referência se algo está corretamente configurado quando a gente está lidando com compassos, né, barras, batidas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um canal de clique. Então a gente vem em Track, Canal, e lá embaixo a gente vai perceber que já tem um Create Click Track. E o que é esse canal? Esse é um canal de instrumento, né, que vai ter no seu insert o instrumento clique. Então a gente tem aqui, ó, a gente verifica que ele está junto com o tempo da sessão. Então, ó, 120. A partir do momento que a gente der play agora, a gente vai ter o clique tocando junto. Aqui é o volume. E a gente rapidamente percebe que essa configuração de tempo não é a mesma configuração da faixa. Então eu sei que essa faixa, o BPM dela é 100. Então eu já vou, ao dar 2 cliques aqui, ele nos dá a janela e eu já mudei para 100. Se a gente reparar na janela aqui de transporte, a gente repara que a gente pode mudar nela também. Ou aqui, ou aqui. A gente vai estar mudando o BPM da sessão. Então, agora a gente está com o BPM da sessão configurado com o mesmo BPM da faixa, né, da nossa região, do nosso clipe, né, do nosso áudio. Agora eu vou botar novamente para tocar e a gente vai ver que vai estar sincronizado. Então, se a gente quiser utilizar... então, repassando, se a gente quiser utilizar a medida de barra beats, né, que é basicamente a medida de compasso, a gente precisa ter nosso BPM da sessão com a mesma configuração do BPM da faixa que a gente está tocando.